duas coisas. Se você está aqui desde essa época, tiver a oportunidade de me ver falando muitas vezes isso. Primeiro, holding familiar era uma commodity. Sim. E segundo, que holding familiar era o oceano azul da advocacia. E eu queria, primeiro, estabelecer essas premissas. A primeira premissa é que holding familiar é uma commodity. Sim, o fato de você aprender holding familiar não vai fazer de você um profissional de destaque no mercado. Não vai, muito pouco. Holding familiar, por mais que seja algo sensacional, por mais que você, ao aprender, você tenha um destaque muito diferenciado perante outros profissionais, ainda assim é só um instrumento jurídico. É algo que você pode ter e qualquer outra pessoa que vai estudar vai ter também. E não vai ter diferença entre você e o coleguinha que está estudando a mesma coisa. Não vai ter. Então ela é uma mera commodity, uma commodity jurídica. Tá certo que é uma boa commodity, né? Mas ainda assim é uma commodity jurídica. Mas ao mesmo tempo, eu falava que holding familiar era o oceano azul da advocacia, lá em 2019. Para quem não sabe, né, a Estratégia do Oceano Azul é um livro muito conhecido no ambiente de negócios. Todo mundo que deseja empreender ou já leu ou diz que leu. E a Estratégia do Oceano Azul, o que ela fala? Ela fala o seguinte, que você tem nos mercados, seja qual for o nicho, você tem um oceano vermelho de sangue, de guerra entre os concorrentes daqueles negócios, onde esses concorrentes eles disputam preço. É sempre preço. Imagina só, você é um advogado, exerce uma advocacia tradicional, contenciosa, e vai fazer lá uma ação de alimentos. O que difere a tua ação de alimentos, ou a tua ação de divórcio, ou a tua ação de guarda da do coleguinha? Basicamente, cara, você vai dizer que a tua é com mais qualidade, mas o coleguinha também tem qualidade. Não pense você que você é bom pra caramba, que o mundo tá cheio de gente ruim. Não, ao contrário. Na advocacia tem muita gente boa. E tem um monte de gente boa praticando preços menores que os seus. E aí eles vão oferecer preços mais baratos que os seus. E aí o que acontece? Você então está num oceano vermelho de disputa não por qualidade, mas por preço. E no livro A Estratégia do Oceano Azul, o diálogo que se tem ali foi identificar alguns negócios que são verdadeiros oceanos azuis, ou seja, que não tem essa disputa de preço, onde as pessoas, aquelas corporações que ali chegaram, elas conseguem nadar de braçada num oceano azul, num oceano sem disputa, onde não se disputa preço. E são vários exemplos ali. E aí, nesses exemplos, o autor tenta identificar o que cada corporação daquela fez, né, para alcançar aquele oceano azul. Aí tem ali, por exemplo, o Cirque du Soleil, tem ali a Starbucks, tem ali uma academia de ginástica, tem ali uma empresa de aviação. O autor identifica ali o que esses negócios, então, fizeram para encontrar esse oceano azul. Parodiando essa ideia do livro, nós começamos a dizer, então, que o trabalho com holding familiar é o verdadeiro oceano azul da advocacia. Porque ele não dependia do Poder Judiciário, não tinha concorrência, né? Onde os honorários são excelentes, te remunera incrivelmente bem e você consegue ter uma carreira maravilhosa, assim como a gente vem vendo lá dentro do time Holding Brasil. Então tem um monte de gente aqui que é do time e que pôde vivenciar, por exemplo, o encontro internacional de holding familiar que nós fizemos aqui em Miami e que viu ali um conjunto enorme de pessoas que estão acima, inclusive, do nível ouro, né? Pessoas que já passaram, inclusive, dessa fase de receber olha isso, de receber 35 mil reais por mês e tem honorários superiores a R$1 milhão no ano. Por um lado, me envaidece muito, né? São os nossos diamantes. Então eu ajudei a formar um grupo de pessoas que fatura honorários que não existem na advocacia brasileira. Não existe um determinado ramo que está lá todo ano, tá dando lá mais de R$1 milhão por ano de honorários. Então, levar esses profissionais a atingir isso é algo que nos envaidece muito. Mas, tirando a vaidade, colocando a vaidade de lado, o que a gente
colhe disso? A gente percebeu o seguinte, que o que torna a holding familiar esse grande oceano azul não é o ensino de holding familiar. Não é. O que torna o trabalho com holding familiar esse oceano azul... Ah, e tem mais. Não tem ninguém de fora do time Holding Brasil que está tendo esse sucesso que os membros do time Holding Brasil estão tendo. Não tem, eu desafio. Não tem ninguém batendo R$1 milhão de honorários por ano, nem professor. Não tem. Entenderam? Então, fora do time Holding Brasil, não tem ninguém que está atingindo esse nível de resultado. Se você gostou desse conteúdo, quer aprender holding familiar, essa é a sua chance, a sua oportunidade. Por quê? Porque daqui a alguns dias eu vou realizar um grande treinamento, um programa de certificação chamado Holding Pro. Nesse programa eu vou te dar todo o passo a passo, tudo o que você precisa para começar a trabalhar com holding familiar. E sim, é isso mesmo, ter honorários acima de R$35 mil por mês. Como é que você faz? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu coloquei um link para você se inscrever no Holding Pro. Não perde tempo, se inscreve aqui embaixo na descrição do vídeo.